Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor do período remoto e de todos os outros períodos. Sejam muito bem-vindos ao canal Gatiuf. Esse vídeo de hoje que eu vou apresentar agora é da nossa playlist de debates polêmicos sobre temas polêmicos. É uma série, então, que eu vou colocar opiniões com o objetivo de fomentar o debate. Eu adoro receber opiniões sobre esses temas, sejam opiniões concordando, discordando, o seu like, o seu dislike, eu gosto muito de receber, mas eu me dou o direito de excluir quaisquer comentários que eu julgue desrespeitosos. Esse vídeo vai abordar a nossa ADI 3481 e a relação com o SATEPSE. Essa foi a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, que liberou a comercialização de testes psicológicos para quaisquer pessoas, independente ou não de ter um título de psicólogo, né? Eu chamo a atenção que a utilização dos mesmos, a utilização de testes psicológicos, não foi objeto da análise do Supremo Tribunal Federal. Isso continua restrito a psicólogos, né? Mas de qualquer forma, essa ADI liberou a comercialização, ou vai liberar a comercialização de testes psicológicos para qualquer pessoa, né? Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando. Se você não tá inteirado dessa discussão, eu vou deixar um link para esse primeiro vídeo na descrição. Eu recomendo fortemente que você veja esse primeiro vídeo, enfim, também além desse, né? São dois vídeos importantes, essa é uma discussão importante da área da avaliação psicológica. Dito isso, então, tudo, vamos à nossa discussão. Então a nossa discussão se inicia com um histórico da tramitação, que eu queria fazer brevemente, eu não vou fazer um histórico completo. Para quem quiser esse histórico completo, eu recomendo fortemente que assistam a live do Conselho Federal de Psicologia. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Tem também a página do Supremo, do STF, que coloca lá o passo a passo desse processo para vocês olharem. Mas basicamente essa discussão se iniciou há mais ou menos 15 anos, quando alguém foi impedido de comprar um teste psicológico por não ser psicólogo. Então a pessoa se sentiu magoada e fez uma denúncia de inconstitucionalidade. Tá? Então o Procurador-Geral da República catou isso aí, fez uma denúncia de que isso é inconstitucional, e aí um instrumento para isso é uma ação direta de inconstitucionalidade. Ela é um instrumento que é muito breve e não cabe recurso, né? Porque quem julga é direto o STF, que é o guardião da Constituição, ou pelo menos deveria ser, mas em tese ele é quem julga, né? Tá. Depois disso o processo ficou parado por anos e entrou vários juízes no STF e passando adiante, ninguém tocou nessa ADI, nessa ação direta de constitucionalidade, e o processo ficou parado, né? Tem muitos psicólogos questionando assim, mas por que se o processo demorou 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, por que o CFP não mobilizou a classe pra gente lutar, enfim, pela nossa área, enfim, né? Como o CFP gosta de fazer, juntar todo mundo pra uma luta, né? Mas não cabe nesse caso. Se o processo ficou parado e as coisas, a gente não quer mudar nada do jeito que está no mundo de hoje, enfim, na nossa categoria, não caberia então ao CFP, tipo, ressuscitar o processo. Para que a gente vai chamar a classe para se mobilizar? Isso aí só provocaria que um ministro se lembrasse que existe aquele processo lá parado e ressuscitasse ele. O melhor seria deixar engavetado por 100 anos aquele negócio lá, assim, seria a intenção da psicologia. Só que aí veio o Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo Michel Temer, uma coisa recente, né? E ele resolveu desenterrar esse processo, enfim, tá no direito dele, né? Enfim, aliás, eles deveriam desenterrar, tem muito processo que fica enterrado. Celeridade da justiça é uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Enfim. Mas aí, então, o Alexandre de Moraes desenterrou esse processo, né? E devido a essa situação da pandemia, o CFP não conseguiu fazer lobby junto aos ministros. Isso foi o que eles disseram na live lá do Conselho, que eu também recomendo que assista, né? Eles disseram que conseguiram fazer um lobby junto ao ministro Fachin, que foi um dos que votou favorável ao Conselho Federal de Psicologia, mas não conseguiram fazer
lobby junto a outros ministros, né? Como aconteceria se a gente não tivesse num período remoto nessa coisa de pandemia de todo mundo trabalhando em casa, né? Era bem mais interessante fazer esse lobby circulando e alguém vai lá no STF, troca uma ideia com um ministro, com outro, mas o CFP não conseguiu fazer isso, né? E até é uma pena, assim, eu lamento, porque é uma decisão que é bem importante, as decisões do STF são bem importantes, é uma pena que seja feita desse jeito, sem se informar, assim, a impressão que me passa é que não, os ministros tomaram essa decisão sem se informar, uma causa pequena, enfim, pra eles, e a coisa aconteceu desse jeito, né? Tem muita gente ainda com a fantasia do recurso, dizendo, não, vamos recurso. Mas não tem recurso. Ação direta de inconstitucionalidade não tem recurso. A gente perdeu na última instância. A primeira é a mesma coisa que a última instância nesse tipo de ação, né? A gente tem direito a embargos de declaração, né? E isso vai ser utilizado, o CFP elaborou embargos de declaração, só que embargos de declaração não são recursos, são embargos de declaração, alguma coisa que não ficou bem descrita na sentença para esclarecer melhor, né? E não adianta união da classe, não adianta nada. Tudo bem que o STF é meio louco, né? Às vezes o STF rasga a Constituição, a gente já viu isso acontecer, né? Já houve mudança de sentença em embargos de declaração, mas não dá para esperar que isso vai acontecer com teste psicológico. É uma causa pequena que não tem relevância midiática, isso não vai aparecer na TV, Suprema Corte assim, não vai dar bola para isso, né? Então não é a mesma relevância midiática que teria uma soltura de político, sei lá, enfim. Então isso perdemos, tá? Assim, perdemos e só tem esse embargo de declaração. O que está se tentando incluir no embargo de declaração é que apenas os manuais fiquem disponíveis, só que nem isso é garantido. Assim, a ideia seria isso. O teste psicológico ficaria... Essa é uma ideia que está se pensando. O teste psicológico ficaria... poderia ser comercializado apenas o manual, mas as folhas de resposta, o caderno de aplicação, essas partes do teste psicológico não seriam comercializadas e ficariam restritas a psicólogos. Assim. Só que eu quero chamar atenção para não se iludir com isso, porque quem vai julgar os embargos de declaração é o ministro Alexandre de Moraes, que funciona assim, né? O juiz, quando o relator da matéria, que é o Alexandre de Moraes, ele é o vencedor, ele que vai julgar os embargos de declaração monocraticamente, tá? E ele já se mostrou pela sentença dele que ele é favorável que o conhecimento seja ampliado para todos, o que significa que todo que é tipo de material psicológico fique disponível para todo mundo. É isso que eu tô achando que vai acontecer, tá? Então, como quem vai julgar é o Alexandre de Moraes, tá toda a cara de que esse embargo de declaração não vai funcionar, tá? Eu quero também chamar atenção, que eu não sei como é que é o nível de informação dos espectadores, mas por enquanto tudo segue como antes, tá? Os testes psicológicos ainda têm a venda restrita para psicólogos, até que essa decisão seja transitada em julgado, a decisão seja publicada, enfim, mas por enquanto continua tudo como era antes, não saiam divulgando testes psicológicos, comercializando, etc, ainda, né? A gente sabe que vai ter uma mudança. Quando que vai ter, a gente não sabe. E por sinal, essa é a grande luta da psicologia agora. A gente não tem que lutar para mudar a sentença. A gente já tem que absorver a derrota. Nós perdemos, né? A nossa luta é para postergar quando isso será colocado em prática. O que os advogados do CFP estão tentando é postergar essa aplicação da decisão, aumentar esse período de transição, né? Mas isso é uma realidade, a decisão vai ser aplicada. Quanto mais a gente conseguir adiar, se a gente adiar para 1 ano, para 2, para 5, quanto mais a gente conseguir adiar e aumentar o nosso período de transição, melhor, porque vai ser uma mudança, isso eu acho justo, né? Vai ser uma mudança drástica na área, e a gente precisa postergar essa aplicação. A gente vai precisar muito tempo para refletir o que a área da avaliação psicológica, o que a psicologia vai precisar se adaptar para colocar isso em prática.
Uma coisa que eu queria falar, ressaltar, que eu me esqueci de falar no último vídeo, é que a avaliação psicológica não se resume a testes, né? A gente tem observações, a gente tem entrevista, também são técnicas bastante importantes para se fazer a avaliação psicológica. Então dá para fazer a avaliação psicológica com outras técnicas. Mas os testes são a melhor forma, assim. Eu defendo como a melhor forma, porque eles são mais objetivos e têm maior embasamento científico, a técnica mais interessante de se utilizar. Esse paralelo eu sempre faço, né? É como se fosse um raio-x pro médico, assim, tipo, o médico, tu quebrou o braço, o médico vai te entrevistar, ele vai te observar, mas o raio-x é a técnica que vai decidir o que tá acontecendo, e o teste psicológico, ele equivale, então, a esse raio-x. Então, por isso que é um golpe bastante duro na nossa área, né? Mas essa é a primeira aula que eu dou, assim, o primeiro conhecimento que eu falo, que a avaliação psicológica é maior do que testes psicológicos. Isso aliás, é um conhecimento que eu acho que todo psicólogo sabe, né? Ou praticamente todos. Mas também queria ressaltar, assim, sobre essa decisão aí do STF, né? Isso eu tô pegando uma coisa que foi dita na live do IBAP, né? Que foi feita por 2 pesquisadores por quem eu tenho grande admiração, já expresso publicamente a minha admiração por eles, que são o Ricardo Prime e a Denise Bandeira, né? Então eles fizeram uma live solicitada, convidados pelo Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. Então, acessem o link na descrição, né? E eles disseram, enfim, não me lembro qual dos dois que falou isso, que a gente tinha um cenário de controle exagerado, muito controle, e agora a gente vai para um outro cenário que é extremamente oposto, assim, que é uma falta de controle exagerada. Então essa é uma mudança de cenário de um extremo para o outro, assim, a gente não estava num meio termo e a gente não vai para um meio termo também, né? Porque, enfim, não tem notícia de países que deixam acesso a testes psicológicos para todo mundo, assim, que nem como foi essa decisão do STF. E como, inclusive, o ministro Fachin mencionou isso na sentença dele, que outros países também restringem testes psicológicos a psicólogos, né? Mas dito isso, assim, o que eu tenho sentido falta de ver é a psicologia debater esses cenários futuros. A psicologia ainda não assumiu o golpe, a psicologia ainda está na ilusão de que esse negócio vai acontecer uma coisa que vai mudar, assim, mas não vai acontecer, né? Então a psicologia tem que se preparar para esse cenário novo, nos quais os testes vão ficar disponíveis para qualquer um estudar, né? E o respondente vai poder estudar o teste, e esse é o cenário novo que a psicologia precisa se preparar, né? E a discussão que eu quero fazer nesse vídeo esse é o grande objetivo desse vídeo, né? É se o SATEPS vai continuar sendo necessário, né? Nesse novo cenário, assim, eu estou tentando falar do novo cenário, né? E a minha opinião, já vou antecipar, é que não, né? Então, mas primeiro me ouça, assim, eu sei que é uma afirmação ousada, assim, antes de criticar, assim, de fazer o seu comentário criticando, me ouça, tenta refutar meu argumento, não a minha opinião, né? O argumento é importante. Então o meu argumento é que não faz sentido termos o SATEPS nessa realidade, no qual qualquer pessoa tem acesso ao material que hoje é de uso ou de consulta exclusiva do psicólogo, né? Bom, o que é o SATEPS, né? SATEPS, ninguém vai ensinar de vocês o histórico do SATEPS de uma maneira tão nua e crua, que nem eu vou falar agora, que nem é tão direta, mas o SATEPS é uma maneira do Conselho Federal de Psicologia fazer o trabalho do psicólogo. Por quê, assim? Porque para escolher um teste psicológico, a gente precisa saber se esse teste é bom, seguindo parâmetros psicométricos. A gente precisa disso para escolher um teste, para decidir se o teste é bom ou não. E para fazer isso, a gente precisa ter conhecimento de psicometria,
né? Então, e para ter conhecimento de psicometria, obviamente tem que ter conhecimento de estatística. Psicólogo, só de falar em número, estatística, só esses palavrões, psicólogo mediano, assim, o psicólogo em geral já sai correndo. Então, o que frente a esse cenário, né? O que o Conselho Federal de Psicologia fez? A partir de agora, o Conselho vai decidir se o teste é bom no lugar do psicólogo. Já que o psicólogo não sabe ver se um teste é bom, porque o psicólogo não entende de psicometria, de estatística, o Conselho Federal de Psicologia vai reunir psicólogos que entendem disso, né? Inclusive eu sou um deles, ou fui um deles, já fui parte dessa comissão, já fui parecerista ad hoc do SATEPSI, né? Então o Conselho Federal de Psicologia, SATEPSI é Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, só para explicar. Então o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, disse, vamos reunir bons psicólogos que entendem dessa coisa, né, bons psicólogos nessa área, e eles vão decidir se o teste está bom ou não para uso, né? Então o CFP tomou essa decisão. Isso é o SATEPSI, tá? E frente a um cenário de que a gente tinha muitos psicólogos utilizando essas técnicas psicológicas sem conhecimento, o SATEPSI de fato representou uma melhora, assim, pelo menos a partir de agora os psicólogos só usam testes que têm alguma propriedade psicométrica boa, de validade, de precisão, enfim, tá? Mesmo não sendo feito da maneira ideal, que é sob a tutela, assim, de algum profissional que nem vai falar com ele, assim, escolhendo esse teste pelo psicólogo. Então isso é o SATEPSI. Já que o psicólogo não sabe escolher o teste, o conselho escolhe por você. Assim. O que ocorre é que o SATEPSI limita o número de testes disponíveis para uso. Assim, esse é um ônus que a gente carrega com o SATEPSI. Como tem muitas etapas para aprovação dos testes, muitos autores de bons testes não se dispõem a fazer isso, né? Ele vai ter que redigir um manual, isso aí dá um trabalho, assim, tipo, um manual é quase um livro, ele é um livro, sei lá, 100 páginas, assim, tu tem que redigir tudo aquilo e submeter à comissão consultiva de avaliação psicológica, então, que ela vai fazer essa avaliação do teste. Tem muito teste que são bons, que existem, mas o autor não se dispôs a fazer esse manual, não se dispôs a fazer uma tramitação pela Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, que é uma tramitação que é chata, que é demorada, então isso restringe o número de testes psicológicos. Então quando se decidiu por ter o SATEPSI, né? Nesse início, essa transição foi em 2003, a gente teve muitos testes que o psicólogo ficou sem teste para usar, assim. Quando foi essa transição foi bem complicada, né? Ficamos sem teste para usar, mas depois, aos poucos, enfim, a coisa foi aumentando, foi melhorando, enfim, né? Foi aumentando o número de testes, mas o número de testes ainda hoje não está em número suficiente, assim. A gente ainda tem um problema de ter poucos testes, menos do que a gente necessita, né? Para fazer uma avaliação psicológica num país continental que nem o Brasil. A gente precisa de mais testes, né? E nesse novo cenário, a gente precisa de mais testes ainda, né? Por que a gente precisa de mais testes do que no cenário antigo, assim? Porque hoje vai ser viável para a pessoa estudar os testes, todos os testes aprovados pelo SATEPSI para determinado construto. Então eu sei assim, vou avaliar personalidade. Eu já sei quais são os testes que avaliam personalidade, eu estudo aquelas baterias que estão lá disponíveis. Assim, personalidade talvez seja um construto que tem mais coisa, mas atenção concentrada, sei lá. Eu consigo estudar todos os testes de atenção concentrada disponíveis no mercado. Então, se eu sei que eu vou fazer um concurso, alguma prova que vai ter alguma coisa, uma seleção de pessoal, eu simplesmente vou lá e estudo esse teste. Só que aí o teste perde a validade quando existe esse estudo. A avaliação psicológica não tem sentido. Então, qual que é o remédio para isso? Mais testes, tá? A gente precisa, a atenção concentrada, a gente precisa ter 50 testes de atenção concentrada disponíveis no mercado, tá? Alguma coisa nesse nível, tá? E o SATEPSI, ele, bem ou mal, ele restringe o número de testes que a gente tem disponível. Então, sem ele, a gente conseguiria aumentar, né? Assim, a gente
consegue estudar todos os testes aprovados pelo SATEPS, e se eu estudo esse teste antes, ele perde a validade, né? Mas é mais difícil a gente estudar todos os testes com boas evidências científicas de validade e precisão publicadas em periódicos científicos. Então, se a gente tiver um teste e a gente publicar num periódico, talvez aquilo possa ser uma fonte de informação que eu possa utilizar aquele teste. Talvez seja uma ideia, assim, a gente começar a criar esse mercado paralelo, esse mercado longe de editoras, assim, longe da máfia das editoras que fica encarecendo os testes. A gente pode pegar testes que estão em periódicos que a gente já tem boas evidências e utilizar. A vantagem é que a gente tem um número maior de testes cujas evidências foram publicadas em periódicos. Talvez esse teste possa ser utilizado numa seleção, e esse teste vai surpreender o candidato, assim, né? Porque se o SATEPS continuar, na prática o SATEPS vai virar uma lista de quais os testes que quem for fazer um concurso público, alguma coisa que utilize avaliação psicológica, deve estudar. Ou se submeter a porte de arma, qualquer coisa assim. A pessoa tem uma lista do que vai estudar, e o SATEPS vai se tornar isso, né? Não é positivo que os candidatos tenham acesso, os avaliados tenham acesso a essa lista, né? Eu defendo que a lista não deveria existir, assim. Se o SATEPS continuar, ele vai ser essa lista, assim, indicando pra pessoa que vai ser avaliada qual o teste que ela vai estudar, né? Inclusive, agora eu dei exemplo do porte de armas. Eu dei uma sugestão pro conselho de que eles deveriam... seria um argumento que poderia ser utilizado, eu falei isso na live. Testes que têm a ver com a vida não se continuarem sem poder ser comercializados, né? Algum teste que tenha mais ligação direta com a vida, teste utilizado em trânsito, utilizado em porte de arma. A ideia seria dar os anéis para não ter que dar os dedos, tá? Então essa seria a ideia, mas mesmo assim 80% dos testes bailariam, né? Ficariam públicos. Então, não sei se essa seria uma saída. Talvez fosse um argumento, porque quando tu chega para um juiz do STF e diz, olha, tu tá prejudicando a vida, isso é sério, é um princípio básico. Então, talvez fosse um argumento que pudesse ter sido utilizado no processo. Mas, enfim, não foi utilizado esse argumento, né? Nós perdemos todos os testes, perdemos dedo junto aqui, né? Mas qual que é a solução para esse cenário? Qual que é a solução para esse problema que foi imposto pelo nosso STF? A solução é que os psicólogos precisam se qualificar mais, né? A gente precisa voltar a ter pelo menos 5 disciplinas de avaliação psicológica, disciplinas de 4 créditos, como um mínimo, assim, de um currículo de avaliação psicológica, caso a gente queira que a avaliação psicológica continue privativa do psicólogo, senão até isso nós vamos perder daqui a pouco, né? Porque a gente não está exercendo a profissão com competência, assim, eu expressei melhor essa ideia até no primeiro vídeo. O que nós precisamos é reconhecer que a nossa formação está precária, a gente não reconhece que a nossa formação está precária, a gente quer resolver tudo na política, enfim, vamos nos mobilizar para manter um canetaço de que a área vai continuar com a gente, mas a gente não está estudando avaliação psicológica nos cursos de graduação. Essa interferência desse nível, assim, que eu não gosto do STF interferindo na minha profissão, né? Então, uma interferência desse nível aconteceu porque a gente não tem competência na área. Nós temos pouco psicólogo trabalhando na área, enfim, o conhecimento não está como deveria ser, né? Precisamos entender que estamos formando psicólogo para problematizar as coisas e não estamos ensinando nada que seja conhecimento técnico. Isso é uma queixa da graduação em psicologia. Neurociência, conhecimento técnico, vamos botar pouca disciplina. Avaliação psicológica, conhecimento técnico, pouca disciplina. Sei lá, psicologia cognitiva, pouca disciplina também, muito técnico, né? A gente quer ensinar um psicólogo a problematizar e não sei o que, enfim, e aí eu já ouvi essa piada, né, que o filósofo problematiza, o outro questiona, mas o engenheiro resolve. E isso é uma coisa que a gente tem que ouvir
porque a gente não está estudando a psicologia científica, a psicologia como ciência, né, nos nossos cursos de graduação. E aí resulta nisso, a justiça não nos vê, não nos dá credibilidade, assim, né? Então, e por isso que nos tira esse direito de que nosso instrumento seja privativo e tira a própria utilidade, simplesmente nos bane de usar o nosso instrumento de trabalho, né? Então a área da avaliação psicológica sofreu um baita de um golpe nessa aí, foi um golpe muito duro, né? E a gente vai ter que, como psicólogo, a psicologia enquanto área, vai ter que decidir se nós vamos salvar a avaliação psicológica ou nós vamos matar de vez, terminar de matar, nós vamos deixar agonizando, né? O meu medo é que parece que a gente tá decidindo pela segunda opção, assim, de matar a avaliação psicológica, porque houve uma mobilização da classe, a classe ficou meio assim, tipo, reflexiva e ficou, e o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Quando saiu essa ADI do Supremo, né, essa ação direta de inconstitucionalidade, mas isso aí durou uma semana, 2 no máximo, e depois morreu, assim, né, e então, né, nós estamos matando a área, porque nós vamos ter que fazer alguma coisa, assim, nós temos que nos mobilizar nesse cenário, assim, nós vamos ter que fazer alguma... A área vai precisar de mudanças radicais, né, pra não morrer. E nós, como psicologia, não estamos tão preocupados com isso, né? Existe um destino que é meio termo para o SATEPS, que também é uma sugestão, que é tornar ele consultivo e não obrigatório, assim. Eu acho que o SATEPS obrigatório não faz sentido nenhum, assim, nesse cenário de que os testes podem ser vistos para qualquer um, porque aí a área vai se puxar, vai se esforçar para demonstrar validade num esforço extremo que é o SATEPS, para depois entregar de mão de beijada para qualquer candidato olhar aqueles poucos testes que resistiram a essa prova de resistência que é passar pelo SATEPS. Então o SATEPS obrigatório para mim não faz sentido nenhum, né? Mas tem essa solução de tornar o SATEPS consultivo, ou seja, vai ser um manual que o psicólogo pode consultar se o teste foi aprovado ou não, mas ele fica liberado de utilizar testes que não estão lá, né? Eu sou inclinado a achar que é ruim mesmo esse SATEPS consultivo nesse cenário novo, né? Porque continua sendo uma lista dos prováveis testes que vão ser utilizados numa avaliação psicológica, assim. Então, alguém que vai se prestar avaliação psicológica também vai ter acesso a essa lista para consultar, né? Então, eu não sou tão adepto assim, a essa solução meio termo, por enquanto, né? Uma outra alternativa para a gente refletir é restringir a avaliação psicológica só para especialistas em avaliação psicológica, né? Então a gente pode pensar nisso também, né? Como a gente depende que como eu expliquei no início, o SATEPS ele é uma ferramenta para que o Conselho Federal de Psicologia escolha o teste no lugar do psicólogo, né, já que o psicólogo não tem competência para fazer isso. Mas se a gente começar a restringir a avaliação psicológica para o especialista em avaliação psicológica, a gente tem pelo menos a gente tem algum controle de qualidade, a gente sabe que esse profissional sabe escolher o teste psicológico, né? Já que a gente tem que reconhecer que a nossa graduação não está dando essa formação mínima, né, para o exercício da avaliação psicológica, e nesse novo cenário a gente depende de um profissional com conhecimento, assim. Com o SATEPS a gente faz uma gambiarra, o cara não tem tanto conhecimento, mas a gente dá uma ajudada nesse cara que não tem tanto conhecimento, mas agora não vai mais ser possível essa ajuda, assim. Para mim o conhecimento vai ser imprescindível. Então é uma alternativa para a gente discutir, eu não sou nem favorável nem contra nesse momento, assim, eu ainda estou refletindo sobre isso, mas restringir a avaliação psicológica, o exercício da avaliação psicológica para o especialista em avaliação psicológica, já que a duras penas criamos a especialidade em avaliação psicológica, talvez seja uma alternativa. Então, o cara que quiser aplicar a avaliação psicológica, faça esse curso de especialização depois, né? Inclusive eu teria que fazer, assim, que eu sou doutor em avaliação psicológica, mas eu não sou especialista em avaliação
psicológica, né? Antes dessa decisão do STF, né, eu já estava me questionando se o SATEPS era interessante para psicologia, porque ele restringe a liberdade profissional. E eu sou um libertário, assim, antes de mais nada, assim, eu defendo muito a liberdade. Mas depois dessa decisão eu tô vendo o SATEPS como inviável, né? O controle ele só funciona se for total. Se for parcial, não vai servir pra nada o controle, tá? É a mesma coisa assim, a gente tem um aeroporto, controlamos a entrada de armamentos em todo o aeroporto, exceto no portão 4. Não serve pra nada, assim, então não precisa controlar os outros portões. Se o portão 4 tá liberado, não precisa controlar os outros, né? Então a gente continuar querendo controlar outras partes não adianta se tem um portão liberado, né? Então, mas a boa notícia é que liberdade total também funciona, né? O único problema dessa liberdade total é que a gente vai precisar basear na competência. Se tiver uma liberdade para profissional discapacitado, a coisa vai ficar ruim, né? Então, eu tô vendo que a gente vai precisar investir muito em capacitação, né? Então, né, assim, pensando nessa nova realidade, parece que não vai ter outro caminho senão agradecer o SATEPS por tudo que ele fez pela avaliação psicológica durante todos esses anos, né? O SATEPS, ele foi uma referência do Brasil pro resto do mundo. O resto do mundo olhou muito pro Brasil nessa nova experiência e muitos países acharam muito legal o que o Brasil fez, assim. Então não é uma maneira de criticar totalmente o SATEPS, assim, não é um mandar embora chutando o traseiro do SATEPS, pelo contrário, a gente tem que ser grato pro SATEPS, né? Mas a gente, nesse novo cenário, não vamos mais precisar dele, ou pelo menos eu acredito que ele vai estar atrapalhando, assim, o SATEPS funciona bem, assim, com controvérsias, mas num tipo de cenário com outros controles, né? Um país que tem acesso a testes psicológicos vai ser a nova realidade. A gente gostando ou não, a culpa não é minha, assim, eu também não gosto do STF se metendo na nossa área, né? Mas essa é uma realidade que a gente é um queijo nosso que foi mexido, assim, a gente vai ter que entender que mexeram no queijo e vai ter que procurar queijos em outro lugar, que onde a gente estava acostumado não tem mais, né? Ao invés da gente choramingar, então a gente vai ter que projetar esse novo cenário, e esse é meu convite desse vídeo, para que a gente pense nesse novo cenário em que vai ter essa mudança, né? A DI 3481 vai provocar uma mudança radical na nossa área, e a adaptação também vai ter que ser radical, não vai ser só a mudança, né? Então todo esse tipo de pergunta que eu tô fazendo nesse vídeo, se o SATEPS é pertinente nesse novo cenário, se a gente vai ter que aumentar a carga horária da nossa formação goela abaixo, assim, a gente vai, porque para avaliação psicológica aumentar a carga vai ter áreas que vão ter que perder, né? Vão ter que perder espaço nos cursos para a gente aumentar o espaço da avaliação psicológica. Então não é uma mudança fácil, vai ter que ser socada goela abaixo, talvez, né? Não sei, né? E avaliação psicológica feita por quaisquer psicólogos, se a gente vai continuar desse jeito, qualquer psicólogo pode fazer avaliação psicológica. São perguntas a ser feitas, tá? E esse vídeo eu só tô fazendo a pergunta, eu não tô dando a resposta, tá? Não é meu objetivo dar a resposta. Então, visto tudo isso, eu vou querer agradecer pela atenção de vocês, né? Muito obrigado, eu espero ter provocado boas reflexões. Esse foi meu intuito, né? Eu só, antes de concluir, eu queria fazer alguns comentários sobre o primeiro vídeo, né? Eu tive que excluir alguns comentários do primeiro vídeo da ADI 3481, né? Porque o objetivo do canal GAT UF é fomentar debates, né? E ter livre opinião, fomentar essa coisa de uma expressão livre da opinião, mas não é para fomentar discórdia, tá? A gente pode discordar, isso é muito legal, muito positivo, mas discordar com educação, né? Mesmo assim, a massa dos comentários que eu recebi no primeiro vídeo foi elogiosa, e aqui eu agradeço muito. Eu tive mais likes do que dislikes, o que pra mim foi uma surpresa, assim, que lidando com temas polêmicos eu esperava que pudesse ter
bastante dislikes, né? E eu, inclusive, eu recebi elogios de pesquisadores que eu admiro muito, são pesquisadores que eu tenho grande admiração, que me procuraram, alguns abertamente, outros em off, né? E pediram para não se identificar. Eu acho uma pena que o meio acadêmico as pessoas não queiram se identificar no comentário, porque o meio acadêmico ele depende de... O meio acadêmico eu sou pago para ter ideias, né? E se tiver um meio acadêmico e que existe a perseguição para ideias, o meu trabalho é inútil. Porque eu sou pago para pensar, enfim, como é que eu vou ter um livre pensamento com um meio onde a gente tem esse tipo de coisa, né? Então, para concluir, se você gostou, deixa o like, deixa o seu dislike se você não gostou. Seu dislike é bem-vindo, tua opinião é bem-vinda, né? Mesmo a opinião discordante. Eu também tô refletindo. Esse cenário é novidade para mim, para todo mundo, né? Então, a opinião de quem deixar a opinião nos comentários vai ajudar a moldar meu pensamento, assim. Eu não vou defender minha opinião com unhas e dentes, né? Porque eu tô aberto a argumento, um argumento novo vai melhorar, né? A única coisa que eu não abro mão é de regra de etiqueta, tá? Seja educado, coloque sua opinião com educação e isso vai ser muito enriquecedor, né? Assim que a gente vai ter uma ferramenta para debates positivos. Né? Então eu também peço a inscrição no canal, né? Ou sugiro a inscrição no canal. Inscrição no canal é uma coisa que depende dessa vontade de você, uma coisa vem de dentro de você, né? Mas no meu canal a gente vai ter essa playlist com esses debates mais polêmicos, assim, além disso, e também temos conhecimentos básicos da área de psicometria e estatística, então são bons conhecimentos. Eu acho que a inscrição no canal vai ser bem positiva, bem legal para vocês. Certo? Então eu não sei quanto tempo que demorou esse vídeo, se esse vídeo ficou longo, mas eu acho que vale a pena pra gente colocar todos os argumentos, certo? Então eu fico por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço e até mais!